Graça e paz, irmãos. No nosso devocional de hoje, vamos meditar acerca do tema A Verdade e suas implicações sobre nossas vidas. Vamos usar como personagem central da nossa temática o rei Davi, considerando que a verdade para Davi trouxe para ele libertação. Sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele apresentou o perfil que o povo desejou como líder, mas foi uma grande decepção diante de Deus. Por isso Deus disse que escolheria como sucessor de Saul um homem que lhe agradaria. E Davi foi esse homem. Mas, apesar de ser muito temente a Deus, Davi foi um dos homens mais imperfeitos que já viveu na face da terra. Cometeu vários erros, e erros gravíssimos. Por exemplo, um dos pecados mais notáveis desse homem foi seu caso com Batseba. E Deus, nessa ocasião, mandou o profeta Natan para repreender Davi. E este admitiu seus crimes sem oferecer nenhum argumento para explicar seus atos. Nessa ocasião, Davi diz: pequei contra o Senhor. Em 2 Samuel 12, versículo 13. Esse, sem dúvida nenhuma, é o caminho da restauração. De fato, em Provérbios 28, 13, nós somos advertidos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Salmo 51 revela o coração de Davi depois de admitir suas transgressões. O Salmo começa com um apelo ao Senhor por perdão, nos versos 1 e 2, seguindo pela confissão de culpa do rei de Israel diante do justo Deus, versos 3 a 6. Afastado do Senhor por causa do seu pecado, ele estava espiritualmente arruinado. Mais do que qualquer coisa, Davi queria voltar à intimidade com o seu Criador. Ele implora ao Senhor, pedindo a purificação que permite a volta à alegria de andar na presença de Deus, nos versos 7 até o verso 12. Esses versos contêm algumas das mais ricas passagens das Escrituras. Primeiro, Davi comunica seu desejo de ser perdoado. No verso 9, por exemplo, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Mas ele, Davi, sabe que o perdão precisa ser acompanhado pela renovação do coração, a restauração do seu amor, a sua vontade de agradar ao Senhor. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Versículo 10. Davi, sendo perdoado e voltando a viver conforme a vontade de Deus, voltaria à comunhão com o Senhor. E ele diz novamente: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículos 11 e 12. Sua boca seria usada novamente para glorificar o Senhor, o seu Deus, após ele ser purificado. E ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Versículo 15. No versículo 13, ele vai dizer também: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele compreendeu a mensagem espiritual mais profunda por trás dos sacrifícios, porque ele vivia numa época de sacrifício. Versículos 16 e 17 ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Davi, ele sabia que essa verdade que o confrontou, que o chama ao arrependimento, traria para ele, em uma completa rendição, uma total restauração da comunhão dele para com Deus e da comunhão dele também para com o próximo e também da sua própria vida espiritual está plenamente em dias. Lembra de fatos importantes. Primeiro, mesmo pessoas que procuram agradar ao Senhor tropeçam. Segundo, Deus está disposto a perdoar o pecador que, arrependido, volta-se a Ele. Terceiro, a comunhão com Deus vale tudo. Quarto, não devemos buscar essa comunhão apenas por benefício próprio. Quinto, devemos nos dedicar à honra e glória do Senhor. Sexto e último, nossas bocas devem ser usadas para proclamar a mensagem da salvação aos outros, tão logo restaurados estejamos. Shalom, até a próxima oportunidade.